O Gregário MTB Pass é um oferecimento de Monbora, seu carbo 100% natural para te ajudar a alcançar sua máxima potência. Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou a Viviane Paveri e trago aqui entrevistas com personagens do mountain bike mundial. E no episódio de hoje, eu conversei com o Lan Galinski, atleta da Caloi Henrique Avancini Racing, que está tendo uma super crescente na carreira, conquistando resultados bem consistentes em Copas do Mundo, algo que só o próprio Henrique Avancini fez até hoje. Essa conversa está imperdível, porque o Lan fala um pouco de como que é a visão dele sobre alta performance e a clareza que ele tem do dinamismo, que é isso tudo, e manter a conexão com o seu propósito, eu acho que é impressionante. A gente também tocou no assunto quente do momento, que é a aposentadoria do Henrique Avancini e o quanto isso impacta a carreira do Ulan. E eu não queria deixar de mencionar que pode ser que esse programa vá para o ar já obsoleto. Explico. Entre hoje e a data de publicação, existem duas Copas do Mundo, de Snowshoe e de Mont Saint-Anne. E o Lan fala nessa conversa que a gente teve bastante sobre o que ele tem aprendido ao andar no pelotão ali do top 40, que é com Maxima Roth, com Lars Forster. A gente comenta um pouco sobre o quanto isso deve ser difícil, mas muito rico também. Mas o Lan se sente pronto para mais. Ele se sente ali pronto para um top 25 e a gente está torcendo para que isso se realize. Então, se esse programa estiver obsoleto, isso é uma ótima notícia e já está combinado que ele vai voltar para contar para a gente, continuar compartilhando como que é esse processo de evolução na carreira e como E eu vi ser humano. vocês, posso dizer que acompanhei Sem mais praticamente todas as delongas, entrevistas com que vocês vocês, fizeram, o Lan Galinski. sempre nos meus Maravilha, momentos de muito treinamento feliz na de estar academia, eu novamente sempre aqui com colocava você. para Sinceramente, senti muito falta do programa, gosto é, bastante. praticamente todos os personagens que passaram pelo programa, então estou feliz de estar aqui novamente, me sinto muito honrado. Estou atualmente em Congonhas, estou na minha terceira competição seguida, de um total de sete competições, então está sendo um final de temporada bem agitado, bem corrido, mas na crescente, e isso me deixa motivado para continuar crescendo e terminar essa belíssima temporada no alto. Nossa, que sensacional. Obrigada pelas palavras. Fico honrada de saber que o MTV Pass te agrada. Isso significa que, caramba, estamos fazendo um bom trabalho. Você que convive num meio de altíssima Não, sem performance, dúvida. vive isso por dentro. Então, obrigada pelo comentário. E Não, quero. inclusive, uso o programa como meio de analisar exatamente essa alta performance, entender como os outros atletas pensam. Passaram muita gente legal por aqui, muitas lendas, o Vando. Então, sempre, assim, é sempre muito importante para mim procurar entender como essas pessoas que fizeram parte da história do mountain bike brasileiro pensam. Então, isso para mim agrega muito, até como meus adversários pensam. Então, eu sempre usei o programa também dessa forma como uma ferramenta de conhecimento. Nossa, sensacional. Realmente, eu trago aqui um aspecto comportamental muito forte, né? Eu busco falar muito de como que a gente encara o esporte, as coisas mais subjetivas que não estão escritas em livros de como pedalar rápido. Então, a gente tem muitos estudos sobre potência, treinamento, alimentação, recuperação, mas a parte de como que a gente encara isso tudo, não tem muito, assim, escrito, e os atletas, durante a alta performance, é difícil, né, compartilhar muito, porque é um pouco do jogo de cada um. Então, antes eu tinha uma outra pergunta para você, mas já que você tocou no assunto, eu vou inverter as coisas aqui e quero saber de você. Quando o Lan, lá da Chapada, que assistia a Brasil Ride, do lado de lá da barreira, com brilho nos olhos, que pedia autógrafo para os atletas e sonhava em fazer parte daquilo. Você imaginava passar por isso tudo? O que tinha por trás dessa performance? Todo o estresse, preparação mental. Como que está sendo? Você imaginava que ia ser assim? Eu sempre fui muito sonhador e sempre fui muito ambicioso, igual você falou. Então, sempre, quando eu começo algo na minha vida, eu falo,
qual é o mais alto nível desse negócio? Será que eu consigo chegar lá? Mas aí é algo muito doido, que é um sonho muito distante. E naquela época era um sonho muito distante. Então, quando eu pensava nisso, eu falava, caraca, será que eu sou doido? Será que eu sou louco? De estar pensando, um dia eu quero ser um atleta top profissional, um dos melhores do Brasil. Naquela época era algo muito distante. Mas eu acho que os sonhos loucos são os mais incríveis, na verdade. Então é muito louco quando você tem um sonho que parece ser muito distante, e aí você vai caminhando degrau a degrau, e aquele sonho que para você e para as outras pessoas era loucura, vai começando a se tornar realidade, e aí você vê pessoas que estão próximas a vocês, que naquela época achavam que era loucura, começa a acreditar junto com você, e aí do nada isso vira realidade. Então, naquela época, sinceramente, eu não imaginava, mas eu tinha essa ambição, eu tinha esse desejo, e trabalhei por isso, e pouco a pouco fui galgando, e vendo a complexidade que o alto rendimento tem, que a alta performance tem, e foi realmente um processo muito individual. Você estava falando da história dos outros atletas, eu acho que a alta performance é exatamente isso, um processo individual de cada um. Cada indivíduo encara o seu processo de uma forma, encara suas dificuldades, seus desejos, seus sonhos de forma individual, tem uma forma de pensar, uma forma de viver. Eu acho que isso é o mais legal da alta performance, e por isso que eu gosto de dividir esses momentos, como essa entrevista, ou de assistir entrevistas de outros atletas, para procurar entender o processo individual de cada um, porque isso, de certa forma, me ajuda de algum jeito. Então, o que eu posso dizer da alta performance é que, sim, é muito complexo, mas, sim, é muito individual. E saber respeitar e entender esse processo individual, para mim, é a chave de cada atleta, ou a chave principal da alta performance. Sensacional. Você acha que o fato de você conseguir restar olha aí o francês aparecendo aqui. Podemos fazer em francês também, se quiserem. Eu sei que você fala muito bem, mas a entrevista em português, restar eu quis dizer é ficar, né, rester é o verbo. Eh, Vou repetir então. Dá para dizer que ih, Lula caiu. Voltou. Voltou, voltou. Qual que é o limiar entre você conseguir, estar focado na alta performance e não deixar de ter aquele olhar do sonhador, sabe, de olhar para o esporte com aquela paixão para encontrar motivação de continuar? Complexa a minha pergunta, né, até eu tô achando complexa. Muito, muito boa, mas eu acho que é lembrar de quem eu sou e de onde eu vim, principalmente. E não deixar esse menino sonhador morrer. Uhum. A gente, o alto rendimento é muito doido, porque a gente quer sempre mais, sempre mais, sempre mais. E ao mesmo tempo que eu acho que isso é muito importante, é muito perigoso é muito perigoso também, porque acaba deixando a gente cego. E você acaba desvalorizando suas pequenas conquistas, aonde você já chegou, o que você já fez. Então, é sempre tentar exatamente me lembrar disso. Falar, sim, Luan, eu sei que você quer mais, mas calma, olha a sua história, olha o que você já Uhum, construiu, valoriza isso, porque é uhum. algo grande, não é algo fácil, sabe? Como é que aquele menino que começou, que não tinha noção de onde está hoje, pensava, o que era diferente para aquele menino. Então, tentar trazer e lembrar disso é algo que me ajuda e que é essencial hoje na minha carreira. Eu tenho a impressão que eu ouvi isso, de certa forma, do Henrique Avancini recentemente. Quando ele conta no documentário dele ou, falando um pouco desse processo de se aposentar, em algum momento eu vi ele comentar isso, que tem que você às vezes que tem uma facilidade nesse processo de vitórias e sucesso no esporte, de você se distanciar do que é suficiente, né, do quanto que basta e do que faz sentido para você, né, pessoalmente falando. Eh, isso é alguma coisa que você aprendeu com ele, que você enxergou nele, que vocês chegaram a conversar sobre? Sim, sem dúvida, Henrique, a gente tem muito essa troca.
Mas é realmente uma troca muito grande, assim, eu aprendo muito com ele, a gente conversa bastante, e ele também, de certa forma, tem alguns momentos que aprende comigo, exatamente por essas vivências. Ano passado, eu tive, assim, um ano relativamente bem difícil para mim, se a gente comparar os meus resultados de 2021 com os meus resultados de 2022, eu tive uma baixa muito grande, e foi aí que eu tive essa reflexão mesmo, que eu entrei em 2022 querendo mais do que eu fiz em 2021, e vi o quanto isso é perigoso, porque eu não consegui chegar lá, e eu comecei a me auto-sabotar, comecei a ficar triste comigo mesmo, e foi onde eu tive essas reflexões de falar, Ulan, calma aí, é um passo de cada vez, você tem que valorizar aonde você já chegou, o que você já construiu, e ir passo a passo. É muito doido que você falou algo interessante de ser suficiente para cada um. E isso, trago de novo, é algo muito individual. Chega um ponto da carreira do atleta de alto rendimento que você não enxerga só o que é autossuficiente para você, o que é suficiente para você. Você começa a, a, a ver junto a expectativa dos torcedores brasileiros, dos patrocinadores, e aí com isso vem cobranças, e aí chega um momento que não é simplesmente o que é suficiente para você, é o que é suficiente para o outro, é a expectativa que o outro tem em você. E é algo que você tem que ter muito cuidado na carreira de alto rendimento, quando você vai chegando em um nível mais alto. Ter a consciência que existe essa responsabilidade, que vai existir essa expectativa, mas lembrar também exatamente do que é suficiente para você. E se está realmente fazendo sentido para você. Se chega um momento que o que você está buscando não é por você, e sim para suprir a expectativa de outro, eu acho que para, de certa forma, a fazer sentido. Então, é algo que eu sempre tento, principalmente a partir de agora, nesse processo que a gente está vivendo, até com a própria aposentadoria do Henrique, lembrar das minhas expectativas próprias, do que é suficiente para mim, e não estar 100% preocupado em suprir a expectativa do outro. Sim. E nesse momento, o que é suficiente para você? Como que você determina isso? Ter a consciência que eu entreguei tudo de mim para o meu objetivo. Eu tive isso muito claro, principalmente nessa briga pelo ciclo olímpico. Eu quero muito conquistar a vaga olímpica, estou me dedicando muito para conquistar a vaga olímpica, estou tendo bons resultados para conquistar a vaga olímpica, mas eu tenho consciência que eu não posso, que pode acontecer de eu não conquistar a vaga olímpica. Se chegar dia 24 de maio de 2024, que é quando fecha o ciclo olímpico, se eu tiver a consciência que eu entreguei tudo de mim no meu processo de preparação para conquistar a vaga olímpica, vai ser suficiente para mim, independente de eu conquistar a vaga ou não. Claro que eu posso ficar frustrado, que eu posso ficar triste, mas dentro de mim eu vou ter essa consciência, cara, você se dedicou pelo seu objetivo, e assim é a vida. Às vezes você consegue, às vezes não. Você tem uma nova chance para tentar daqui 2 anos. E sem dúvida, assim, como eu falei, eu sou um atleta muito ambicioso e quero chegar no mais alto nível do MTB mundial, quero me tornar campeão brasileiro várias vezes no cross country. Porém, eu ter a consciência que eu entreguei o melhor de mim para conquistar esses objetivos vai ser o suficiente para mim, independente se eu conquistar ou não. Esse ano você teve excelentes resultados em Copa do Mundo, você tem sido muito consistente, você teve uma participação muito boa no short track também, porque eu lembro que de te ver andando com o Gunner do Canadá, no Sim, sim. short track e os A gente disputou bem essas últimas provas. Se bem que no último resultado dele, putz, tá muito bem ele. ele tá muito bem, ele furou no final, era pra ter Tava no emplacado top um top 15. 10. É. Então, isso é um exemplo de onde você tá, né. Se você tá disputando com um cara que tá fechando top 10, em Copa do Mundo, isso é poxa, deve ser um baita de um boost de confiança pra você, né. Não, sem dúvida. Assim, o lugar que eu tô andando no pelotão hoje é um lugar que só tem estrela, literalmente. Se você ver ali, o pelotão que eu disputo é entre o 25º e o top 40 ali. Eu tô andando com o Valério Serrano, Maxime Marrola, Foster, e diversos de outros grandes nomes que, por exemplo, não estão em um dia tão inspirado. Mas é literalmente o pelotão que eu tô só tem grandes nomes, grandes estrelas. E isso é muito legal para mim. E é muito doido, porque no começo, quando eu comecei a andar nesse pelotão, eu me sentia, de certa forma, com medo de estar ali. E aí, pouco a pouco, você vai se acostumando com esse sentimento e vai falando, não, eu faço parte disso. Esse aqui é meu lugar também. E aí você vai começando a se impor mais,
E eu vejo, hoje, em alguns momentos, Copa do Mundo, que eu estou ali no top 30, e eu ataco esse pelotão para tentar buscar o 25. E aí, sim, acabo sentindo, dou um passo para trás novamente. Mas eu estou em um espaço que aquilo não me assusta mais. Eu estou em um espaço do pelotão que eu estou disputando com grandes nomes e não me assusta mais, porque hoje eu sinto que eu faço parte daquilo e que eu quero mais. Então, está sendo assim, um processo bem, bem interessante. É muito doido você se ver andando com atletas que você ouvia falar, que você sempre assistiu na Rede Bull TV, nas grandes competições, e você está ali no meio, disputando guidon a guidon com eles, puxando, sofrendo ataque, atacando. E é algo que me motiva muito. Se a gente analisar a história dos outros atletas tops brasileiros, nenhum atleta conseguiu andar de forma consistente no top 40 em Copas do Mundo, além do Henrique Avancini na elite. Não teve outro atleta. A gente teve alguns casos, o Guilherme Milo conseguiu um top 40, o Cocuzzi conseguiu um top 40 e tal, o Vando conseguiu um top 40, mas está ali constantemente, 3, 4, 5 Copas do Mundo seguidas, andando nessa parte do pelotão, não teve, além do Henrique Avancini. Então, isso é algo que me motiva, que me traz a consciência de que eu estou no caminho certo, no processo, mas, sem dúvida, eu quero sempre mais, e hoje eu me enxergo conquistando mais. Eu acredito que eu tenho nível para fazer um top 25, acertar detalhes, acertar o time, acertar, pular em um grupo que anda um pouco mais na frente, porque acaba assim, se você tem um start loop não tão positivo, você acaba andando no mesmo ritmo, mas só que no grupo de trás. E aí, se eu analiso minhas voltas, num, depois da corrida tem um negócio que você consegue analisar volta a volta. Eu já faço voltas de top 25. Meu tempo de volta já é voltas de top 25, top 20. Então, é exatamente acertar esse time e conseguir pular nesse grupo da frente que eu tenho consciência que eu consigo andar com eles. Mas é um processo, a gente, pouco a pouco, chegando lá. Mas estou animado em conseguir isso ainda esse ano. Nossa, sensacional. E olha, eu vou estar nas próximas 2 Copas do Mundo, hein. Se isso acontecer, se prepara, que eu Você vai vou ver isso torcer pessoalmente, então. muito. É. E o nessa o quanto disso é sorte, assim, o quanto disso que falta, é realmente coisas que você consegue praticamente resolver, ou é uma questão de ter um espaço que abrir um espaço na sua frente na largada, você conseguir se colocar no lugar certo, ou teve um acidente na sua frente, você não tem nenhum controle sobre isso e aquilo atrapalha o desenrolar de toda a sua corrida? Eu, sinceramente, eu tenho consciência que a gente pode falar que é sorte ou não, mas eu não quero ser refém da sorte. Eu prefiro assumir a responsabilidade disso para mim mesmo. Para mim é muito mais uma questão de atitude. Eu vi o espaço, eu não vou me questionar se eu devo ir ou não. Eu vou, entendeu? Eu vi o time ali de que dá para pular no pelotão da frente, ter atitude e ir. Então, claro que aconteceu um acidente na sua frente, você não tem muito o que fazer. Acontece, mas eu prefiro assumir a responsabilidade disso e falar, não, é minha responsabilidade. Eu preciso ser um atleta Uhum. no começo de prova que preciso ter mais atitude e se surgir a oportunidade eu preciso estar pronta para agarrar e pular no grupo mais da frente. Então, eu diria que é responsabilidade de cada atleta. É muito Uhum. doido quando você compete Copa do Mundo, você tem essa dificuldade de se impor em Copa do Mundo, exatamente você está correndo com as maiores estrelas do MTB mundial. Então, eu acho que o segredo é se impor, sei Aham. lá, enxergar como mais uma competição e foda-se, desculpa o palavreal, que eu tô competindo com os melhores do mundo. Eu sou um deles e eu vou me impor por isso e Sim. buscar esse espaço e buscar esse Deve top 25. deve ser um lugar muito feroz, porque na cabeça desses caras, não deve estar muito fácil ali de aceitar, porque são caras que costumam terminar top 10, top 5, gente que já ganhou, Copa do Mundo, gente que tem medalha em campeonato mundial, medalha olímpica, e aí chega alguém novo lá. Esse cara ele não tá querendo dar espaço para alguém novo, e esse alguém novo chega e fala: "Não, espera aí, eu pertenço a esse lugar também e agora é minha vez, esse lugar também é meu". Deve ser esse lugar onde você está andando, deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo.
Assim, é muito legal correr Copa do Mundo, porque você consegue enxergar a mentalidade desses atletas, e isso acabou mudando, de certa forma, o meu caráter competitivo, até em competições nacionais ou de um nível um pouco mais baixo. Porque esses caras, eles brigam por cada espaço, por cada posição. Eles estão nem aí se estão na 40ª posição, eles vão sprintar como se eles estivessem sprintando pelo primeiro lugar, eles vão brigar por uma posição como se estivessem brigando pelo pódio, pelo top 10. E isso é muito legal, sabe? E isso eu acho que é a essência da competição. Independente do lugar do pelotão que você esteja, você está como se você estivesse no primeiro lugar. E eu aprendo muito com esses caras e tento trazer isso também nas competições, assim, nacional. Exatamente essa garra, essa gana de competir, de brigar por cada espaço, por cada posição, como se fosse do lugar mais alto do pódio. Então, é realmente uma experiência que está agregando muito na minha carreira e eu estou feliz, assim, porque é muito doido. Quando você anda nesse lugar do pelotão, por acaso, acho que você não consegue absorver todas as coisas positivas que essa experiência pode te trazer. Quando você está nesse parte do pelotão mais consciente, com mais frequência, você consegue absorver, observar, analisar, entender algumas coisas, como os caras se comportam, como eles andam, como eles se impõem. Então, assim, essa está sendo a diferença. Ano passado eu consegui estar no top 40 em algumas Copas do Mundo, mas foi algo assim, consegui estar ali e depois não estava mais, então não consegui absorver. Esse ano eu estou conseguindo absorver muita coisa positiva, que vai ser importante para eu conseguir dar mais um passo adiante nessa temporada ainda, ou na próxima temporada. Sensacional. Nossa, que incrível. Grande aprendizado, grande entrevista. Muito legal ouvir tudo isso de você. E, Ulan, eu queria entrar no assunto inevitável, né? O Henrique Avancini, ele é seu parceiro de equipe, talvez mentor. Eu sei que você também, com certeza, como você faz com todo mundo, aporta muitas coisas para ele também. Todo mundo que está perto de você tem esse benefício, essa oportunidade. Parece que você tem uma energia da Chapada, alguma coisa assim, uma aura que agrega os ambientes. E aí eu queria Obrigado. te perguntar, queria te perguntar, como que a aposentadoria do Henrique Avancini está impactando a sua carreira? Sim. Henrique é um cara muito importante para mim, muito especial para mim. É um ídolo que se tornou um chefe, um mentor, um parceiro de equipe, um rival e principalmente um grande amigo. Então, eu pude observar várias fases da carreira do Henrique de perto, talvez de um lugar que poucas pessoas conseguiram observar e entender. Então, a primeira vez que o Henrique veio me falar que queria se aposentar, eu senti tanta leveza nele que eu não consegui ficar triste. Por mais que fosse uma grande perca para o MTB mundial, para o MTB nacional, fosse uma grande perca para mim não ter mais ele do meu lado como parceiro de equipe, aquilo me deixou feliz por ver ele feliz e por ver ele leve, por ver que era uma decisão que estava fazendo bem para ele. E o Henrique sempre foi um cara que tem e teve uma preocupação muito grande com todos ao redor dele. O quanto que a carreira dele impactou o MTB nacional e mundial, traz muito essa reflexão para ele. Caraca, então toda decisão que ele tomava não era apenas por ele, era por ele e pelo que aquela decisão poderia impactar pelo MTB nacional ou pelo MTB mundial. Então, pela primeira vez em muito tempo, eu vi ele tomando decisão por ele, que estava deixando ele feliz e leve. E aquilo me deixou, assim, sinceramente, muito, muito, muito feliz. Quando ele me contou, eu só abracei ele e senti que era a decisão certa e fiquei realmente muito feliz por ele. Sem dúvida que o MTB mundial e nacional perde muito com a parada, com a aposentadoria do Henrique, vai fazer muita falta no pelotão, tanto que eu estou tentando aproveitar ao máximo essas últimas oportunidades disputando com ele. É um cara que agregou e ensinou muito para muita gente no pelotão. E de certa forma, ele vai continuar comigo, independente do que aconteça daqui para frente. É um cara que faz parte da minha história. É um cara que agora eu vou ter mais proximidade dele como mentor, por exemplo, que eu acho que ano que vem na equipe ele vai estar mais focado nisso. Então, vai me ajudar e vai continuar agregando
na minha carreira. Eu tenho consciência também que a aposentadoria dele traz uma responsabilidade muito grande, não só para mim, mas para todos os outros atletas jovens que buscam ser um representante da nossa nação a nível mundial. Desde a aposentadoria do Henrique, eu recebi, não sei, milhares de mensagens de agora é com você, você é o próximo, o bastão passou para você. E eu entendo tudo isso, eu entendo essa expectativa que as pessoas têm, porém, eu enxergo de forma muito tranquila. Acho que a melhor forma de continuar a caminhada do Henrique é fazendo o meu caminho, e eu não posso esquecer disso. Eu tenho consciência também que não é uma responsabilidade só minha, e sim de todos os jovens atletas que buscam ser um representante da nossa nação. Foi um cara que abriu muitas portas para a gente, que ajudou esse caminho que a gente almeja e busca, e a gente tem que usar isso de forma positiva e não como algo que vai trazer peso, ou expectativa, ou pressão. Então, eu tô animado para essa nova fase, tenho consciência da minha responsabilidade, não como um atleta que é da equipe do Henrique Avancini, mas como um atleta que pensa em ser um grande representante da nossa nação. E o Henrique fez isso muito bem, e é o mínimo que eu posso fazer, tentar representar a nossa nação também da melhor forma, e não só por ele, mas por mim, pela Bahia, pelo Nordeste, pelo meu sonho, pelas coisas que eu acredito, e eu acho que, por mais que seja muito importante para o Henrique também, essas coisas têm que vir em primeiro lugar, porque esse sentimento, foram essas coisas que me trouxe até aqui, onde eu estou hoje, e é isso que eu tenho que continuar acreditando para chegar aonde eu quero, que é ser um grande representante da nossa nação. Quando você fala em ser um grande representante e dessa responsabilidade que vem, você consegue separar isso de um resultado, por exemplo? Porque, o Henrique atingiu grandes resultados e mas não é necessariamente isso que define um grande atleta, né. É o caráter, é a forma como ele encara isso, é como ele se coloca nas competições, o que que ele faz com a visibilidade que ele tem. Então, eu queria que você me falasse, quando você enxerga a responsabilidade, o que tá dentro dela? Perfeito. Quais são os Boa valores pergunta, do Vi. Lan? Respeito, ética, crença, eu enxergo, na verdade, eu vejo essa responsabilidade como um ponto primeiro. O que a partir do que eu faço, eu posso trazer para as pessoas que me acompanham ou que torcem por mim. E isso é algo que vem muito forte, principalmente por ser, por exemplo, pioneiro no Nordeste, ser o primeiro nordestino a conquistar grandes feitos a nível nacional, ser o primeiro nordestino a ser tornado campeão brasileiro na elite, ou ter entrado no top 50 do ranking mundial, ver o quanto que Tô o arrepiada. esporte, o mountain bike, cresceu na Bahia. Oi? Desculpa, é que eu falei que eu tô arrepiada, eu fico arrepiada com isso, acho isso me toca. Ah, Eh, sim. a representatividade que Que o bom. que você representa para os nordestinos, né, isso é tão importante. Pô, isso é algo que me dá muito orgulho, é um combustível muito grande para mim. Eu tenho muito orgulho de ser baiano, tenho muito orgulho de ser nordestino, e tenho muito orgulho de ser pioneiro nisso, sabe? De ser o primeiro nordestino a conquistar grandes feitos a níveis nacionais. E ver o quanto que isso impacta positivamente na minha região, o quanto que o mountain bike cresceu, o quanto que eu vejo mais atletas disputando Copa Internacional, que antigamente a gente podia contar nos dedos de uma mão os baianos que participavam da Copa Internacional. E hoje ver mais de 10, 15 atletas competindo nessas provas de nível nacionais. A gente acabou de ter uma campeã brasileira juvenil, baiana, que veio do mesmo projeto social que eu vim. Então, ver isso tudo acontecendo, para mim é a maior conquista, sabe? Poxa, eu fui brasileiro, mas agora eu tô vendo outra baiana ser campeã brasileira da categoria juvenil feminina, sabe? E isso para mim é muito lindo, e isso é algo que realmente me inspira muito e que faz sentido para minha carreira. Então, é algo que eu não deixo de lado e assumo essa responsabilidade realmente com todo o meu coração,
Tipo, eu quero ser um atleta bom de nível nacional, quero ser um atleta bom de nível mundial, mas eu quero que, através disso, eu consiga trazer coisas positivas para o meu país, para a minha região, para as pessoas que me acompanham e torcem por mim. Então, para mim é o que traz sentido para o que eu faço, e é por isso que eu faço com tanta paixão, com tanto amor, porque eu não faço só por mim, eu faço também por outras pessoas. Linda resposta. Eu acho que eu nunca escondi, né, um pouco da minha opinião, da minha visão dos atletas que eu admiro, quando eu vejo grandes atletas competirem, é legal ver uma disputa de um Mathieu van der Poel com um Wout van Aert, é lindo de ver e tudo mais, mas quando o cara se fecha muito e não fala muito e eu começo a me questionar, né, qual que é a verdadeira importância dele, sabe, ali, tipo, tirando porque, assim, é um entretenimento, é muito legal, é muito mais legal do Uhum. que assistir um filme no Netflix, assistir uma disputa dos 2 num grande tour, numa grande clássica, num ciclocross, etcétera. Mas, quando eu acho muito legal quando você consegue usar a sua imagem, a sua visibilidade para causar um impacto social, né, e você tem feito isso muito bem, parabéns. Não, obrigado. Eu sempre tive também um grande exemplo, Henrique, eu acho que sempre, eu tenho certeza que sempre conseguiu fazer isso com maestria, usar a história dele para trazer benefícios para toda uma nação. Então, sempre foi um grande exemplo para mim em relação a isso. E também é muito doido poder observar o quanto que essas escolhas que ele teve trouxe algumas responsabilidades que, na verdade, ele não precisava ter e que nem sempre foram muito boas, assim. Porque, querendo ou não, se você assume esse papel, você acaba gerando muita expectativa, muita pressão, as pessoas começam a falar muito mais de você, ter opiniões da sua vida, e é algo que você tem que ter consciência que faz parte. Hoje, é o que você falou, se a gente analisar o Mathieu Van Der Poel, ele não está muito preocupado com a expectativa dos outros, a pressão dos outros, o que os outros falam, ele não tem essa preocupação, escolheu exatamente de alta performance e só. O Henrique, por outro lado, ele escolheu um caminho de trazer benefícios para toda a nação. Então, acaba que as pessoas começam a opinar muito mais sobre a vida dele, criam muito mais expectativa, pressão. Então, tem esse lado também que você tem que entender e tentar trazer o equilíbrio, mas, sinceramente, eu acho que não pensa. Quando você coloca na balança e vê o quanto que sua carreira mudou a vida de outras pessoas, eu acho que não tem nada mais poderoso e especial do que isso. Sim. E me ocorre também que não dá para comparar o Brasil com, os Países Baixos, com a Holanda, por exemplo. O Mathieu van der Poel é holandês? Faz sentido? Holandês. Ah, Holandês. Ele ele nasceu se eu não me engano, ele nasceu na Bélgica, mas ele cresceu na Holanda e é é holandês. isso, A ele é nacionalidade dele é holandês e holandês. o Wout é belga. A gente está num Não, país total. hiperpopuloso, cheio de necessidades de base, né, necessidades de educação e saúde. Então, com certeza é difícil comparar o papel de um atleta de um país, hiperdesenvolvido e com muito menos diferença de classes sociais com um país como o Brasil, né. A gente acaba todo mundo que tem uma visibilidade no Brasil acaba vindo com uma responsabilidade social muito maior do que um atleta que vem de um país de primeiro mundo, onde todo mundo tem acesso mais parecido às coisas. Sem dúvida. Isso me faz refletir bastante, assim, de ver, assim, o que realmente é importante para mim. Eu acho que, talvez eu esteja indo longe demais, mas daqui 8 anos, 10 anos, quando eu me aposentar, se a minha carreira tiver impactado muitas vidas e ter feito a diferença na vida de muitas pessoas, eu vou me sentir muito mais realizado do que eu ter conquistado inúmeros títulos importantes. Claro que eu quero buscar isso, mas eu quero mais do que isso, conseguir impactar e mudar, de certa forma, o esporte, impactar outras vidas. E isso eu acho que vai, sem dúvida, trazer uma satisfação muito maior daqui 8, 10 anos para mim.
Sensacional. E você já faz isso, né, é que daqui 8 anos você talvez vai conseguir fazer isso em muito mais maior proporção. E isso é incrível, porque, eh, não importa o resultado, né, você pode conseguir uma camisa de campeão mundial, você pode conseguir um pódio numa Copa do Mundo, você pode conseguir o seu sonhado top 25, você pode continuar onde você está, você já tem, você já é seu, você já faz isso. E eu acho que, é uma honra realmente conversar com você, aprender sobre seu pensamento, sobre a forma como você navega isso tudo. Obrigada por isso. Eu que agradeço, Vic. Para mim é sempre um prazer enorme falar com você. Olha, mas eu falei isso tudo bonitinho, tá, mas eu quero te ver no pódio, tá. Quero torcer pra você, quero Por estar favor, lá. eu me cobro isso também, eu me cobro isso também. Na câmera eu falo isso, mas por dentro eu falo, não, você fala isso tudo, mas vai buscar seu pódio de Copa do Mundo, porque eu sei que é isso que você quer. E eu não escondo isso de ninguém, não. Eu busco o mais alto nível e eu vou trabalhar por isso. É isso aí. É isso aí, mas é isso, nós somos isso tudo, né, complexidade do ser humano. Olha aí, quando o Leandro Bittar não tá aqui, eu tenho o direito de ser 100% eu mesma, eu começo a entrar nesses assuntos de tipo, de sonhos, de objetivos de Eu vida, acho ótimo. né. E ainda soma Eu me junta com identifico. você, que você se identifica comigo, pronto, temos aqui, ouvinte, um podcast super honesto, e espero que vocês tenham gostado de ouvir essa Várias conversa reflexões. bacaníssima. Altas reflexões, nossa, eu juro, eu vou ouvir de novo essa nossa conversa, esse programa, quando ele for para o ar, porque, você falou coisas muito, muito, muito legais, muito profundas que vão bom, eu vou me resta te convidar para voltar aqui, com certeza, porque a gente tem ainda Por muito mais favor. para tricotar nisso daí. Não, sem dúvida. Eu Olha, acho que isso é bacana, porque a cada ano muda o processo. Você começa a é. enxergar algumas coisas de formas diferentes. Então, acho que é bom, é importante a gente sempre ter essas trocas, porque daqui 2, 3 anos pode mudar muita coisa. A gente segue num caminho de evolução. Você Exato. principalmente, nessa Não, gente, todos subindo nós. subindo Não no existe idade ranking. para evolução. Antes de deixar você ir embora, eu lembrei de uma coisa. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero compartilhar isso com o ouvinte. Para você, que é comer bem? Sinceramente, Vi, comer bem é comer simples. Eu acho que não tem nenhum ingrediente secreto. Alimentação é simplicidade mesmo. Comer básico. Todo mundo sabe o que faz bem para a saúde, o que não faz bem, o que tem que evitar, o que não tem que evitar. E para mim o segredo é comer simples, sinceramente. Então, é muito legal isso que você falou do comer simples, porque a gente está com essa parceria com a Mãobora, que são géis que não têm ingredientes químicos, é tudo natural, então não podia ser melhor para a gente, na verdade, terminar o programa falando que comer bem é comer simples, é comer o que a gente sabe que tem que comer, sem ter que, inventar a história. Orlan, obrigada pela sua participação, pela sua conversa. A gente talvez quando esse programa for para o ar, esse assunto esteja já atrasado, porque você tem mais 2 Copas do Eu Mundo já vou até ter lá. feito o top 25. Pois é. E aí não vai ter escolha, você vai ter que voltar e a gente vai ter que conversar tudo de novo, eu vou querer te perguntar: "E aí, como que é esse novo grupo que você tá quem que você conheceu dessa vez?" Como é querer buscar o top 10 agora? Exato. Aí a gente então olha, eu espero que isso aconteça, vou torcer para que esses programas já estejam obsoleto quando ele for para o ar. Valeu, Vi. Sempre um prazer falar com você. E será um prazer voltar em breve, se Deus quiser.